Olá, graça e paz, que o Senhor te abençoe. Muito bom estar aqui, muito bom compartilhar com você esse momento dessa palavra do Senhor, esse momento de ensinamento. Nesse mês de julho, você já deve ter percebido que está participando das aulas. Nós estamos falando de pequenos grupos. E nesses 3 últimos vídeos eu espero que você tenha entendido, que você reconheça a importância e o significado de um pequeno grupo e por que nós entramos nesse modelo. Mas por um tempo, alguns anos atrás, o falar em células, pequenos grupos, era algo que causava um certo repulsa dos crentes das igrejas. Mas você sabia, uma curiosidade, que esse modelo de células não é algo novo, não é algo recente? Não. É claro que você sabe porque você está participando das aulas e você pode ver na Bíblia como isso acontecia nas casas, na igreja de Atos, na igreja primitiva. Mas eu estou falando desse modelo formal, desse modelo chamado células que nós estamos trabalhando. Isso não é algo novo, isso não é algo da agora, isso surgiu na década de 50 do século passado. E muitos estudiosos colocam como um reflexo, algo natural que aconteceu depois daqueles grandes avivamentos que se espalharam pelo mundo no início do século passado, no início do século XX. E essas igrejas começaram a trabalhar com modelos de células como algo natural que aconteceu devido à urbanização, as pessoas vindo para as cidades e começando a ter grandes aglomerações, grandes cidades surgindo no mundo. E por falar no mundo, existem igrejas sólidas, consolidadas, muito abençoadas que trabalham por um modelo de células ao redor do mundo todo. Talvez as duas mais famosas sejam a igreja do pastor Young Cho, na Coreia do Sul, conhecida como a maior igreja do mundo, com milhões de membros, e a igreja do pastor Enoch Adeboye, na Nigéria, também com centenas de milhares de pessoas, todas espalhadas em pequenos grupos, trabalhando o evangelismo espalhado nas casas. Mas eu acho que é na China o que é os pequenos grupos, as células, são mais importantes e fazem a maior diferença. Na China existiam igrejas, existiam templos, pastores, até o surgimento e a revolução causada pelo Partido Comunista Chinês, que quando entrou no poder proibiu templos, proibiu atividade evangélica, atividade religiosa. Mas quando isso aconteceu, as igrejas que se reuniam em templos passaram a se reunir em casas. E eu li essa semana algo que me chamou muita atenção. Existem cerca de 200 milhões de cristãos na China hoje. Alguns estudiosos, algumas pessoas colocam essas estimativas e, dado as proporções e o tamanho da China, não acho difícil ser esse número mesmo, não. Mas imagine só, 200 milhões de pessoas, é um Brasil inteiro de cristãos na China, reunidos em casas. Evangelistas que têm coragem, que recebem o chamado de Deus para ir para aquele país pregar o evangelho, fatalmente eles vão trabalhar nas igrejas, nas casas, nas células para levar o evangelho. Mas olhando para a China, o tamanho da China, a quantidade de pessoas que tem lá, 200 milhões de pessoas é pouco. Ainda existem centenas de milhões que não ouviram falar do poder de Deus, que não ouviram falar de Jesus Cristo e que precisam receber a salvação. A única chance que eles têm é através dos pequenos grupos. Afinal de contas, o governo consegue fiscalizar o que acontece nas ruas, consegue fiscalizar o que está acontecendo num templo, mas ele não consegue fiscalizar o que acontece na casa das pessoas. E ali, o Espírito Santo está espalhando a palavra de Deus por toda a China e glória a Deus por isso. Mas se você não é inscrito nesse canal, se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui. Por favor, deixe o seu comentário. É tão bom quando a gente recebe o seu comentário. É a maneira que você tem de participar conosco dessa aula, de você contribuir, enriquecer esse conteúdo através do seu comentário. Deixe seu comentário aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição importante, por favor, coloque aqui. Se não quer colocar para as pessoas verem, deixa aqui, ó, do lado de cá, deixa aqui. Pode mandar recado aqui nas redes sociais, no privado, que a gente vai ter o prazer de responder você no melhor momento, no momento oportuno. Bom, nas últimas aulas, passando esse momento de curiosidade sobre pequenos grupos, eu espero que você tenha entendido que existem 3 objetivos principais
para o pequeno grupo: relacionamento, ensino e evangelismo. Foram as 3 últimas aulas que nós falamos. Relacionamento, ensino e evangelismo. Esses são os 3 objetivos principais de um pequeno grupo. E quando nós trazemos isso na nossa realidade, como nós trabalhamos dentro do pequeno grupo, existe uma maneira, existe um método que fazemos para atingir esses 3 objetivos. Começando pela reunião semanal. Via de regra, os nossos pequenos grupos se reúnem às quartas-feiras. Via de regra. E essa reunião semanal é importante. É importante para contribuir nesses 3 objetivos. Contribuir para o relacionamento, óbvio, afinal de contas você está encontrando semanalmente com seus irmãos, mas também para contribuir com o ensino e o evangelismo. Contribui no evangelismo porque ali na reunião semanal é gerado um compromisso, existe um direcionamento, uma organização para você conseguir trazer as pessoas que estão recebendo Cristo, acolher essas pessoas. Você poderá convidar, você poderá ter pessoas que sabem que naquela casa, naquele dia, naquele horário, tem um grupo de irmãos reunidos e que ele pode buscar ali refúgio, pode buscar socorro. Nós já tivemos vários relatos de pessoas que foram salvas, que conheceram Jesus, porque sabiam que naquela casa um grupo de irmãos às quartas-feiras se reuniam e ali ela pôde buscar a Deus, ela pôde tentar sair da situação que ela se encontrava através da oração, através dos irmãos que estavam ali, e assim ela conheceu Jesus, essa pessoa conheceu Jesus. A reunião semanal é um local certo, um local seguro, um dia certo da semana, em que você sabe que você pode convidar uma pessoa para ir visitar aquele pequeno grupo. Contribui no evangelismo. Por isso é importante a sua participação, por isso é importante o compromisso, por isso é importante que os pequenos grupos se reúnam regularmente, semanalmente, para contribuir no evangelismo. E contribui também para o ensino, porque nas quartas-feiras, na reunião do pequeno grupo, nós estamos compartilhando a palavra que foi pregada no domingo à noite, e aqui vem um ponto importante. A reunião de um pequeno grupo, ela não deve ser uma imitação do culto de domingo. A começar com um pequeno grupo, claro, não agora que estamos nos reunindo online, estamos nos reunindo digitalmente, mas numa reunião, quando voltarmos às nossas reuniões presenciais, começa que é muito menos formal, você pode estar com roupas mais informais, roupas mais confortáveis, justamente para não ser uma imitação do culto de domingo, e também não deve ser uma imitação do culto de domingo na palavra. Claro que existe uma pessoa designada, convidada a compartilhar a palavra no pequeno grupo, na reunião de pequeno grupo. Mas essa pessoa, preferencialmente, deve dizer o que o Espírito Santo falou com ela. Entenda que o Espírito Santo nos dá a graça de Deus e essa graça é multiforme. O jeito que o Espírito Santo fala comigo através daquela palavra é diferente do que fala com você e com outro irmão. E o ensino acontece quando, em conjunto, nós podemos compartilhar aquilo que o Espírito Santo falou conosco. O que eu aprendi, o que eu entendi daquela palavra, quando eu confesso, quando eu falo, quando eu boto isso para fora e falo num pequeno grupo o que aconteceu, como eu vejo, como eu entendo aquela palavra que foi pregada, não só isso edifica a minha vida e consolida essa palavra dentro de mim, mas também edifica a vida do meu irmão, porque de uma maneira diferente eu ouvi, eu entendi do Espírito Santo. As minhas experiências, os meus testemunhos, a maneira que o Espírito Santo atua em mim é diferente do que atua no irmão. Então, quando eu compartilho, quando eu explico, quando eu falo como o Espírito Santo falou comigo através daquela palavra e como aquela palavra se aplica na minha vida, eu estou edificando a vida de todos que estão participando de um pequeno grupo. Entenda por que é importante a sua participação, por que é importante que você esteja presente, por que é importante que você compartilhe e fale o que o Espírito Santo falou com você, o que o Espírito Santo te ensinou através daquela palavra, o que o Espírito Santo colocou em seu coração e como você aplica aquela palavra na sua vida. A palavra que foi falada no domingo. Para quem entende pouco, para quem está chegando agora no Evangelho, que pode perceber muito pouco, entender muito pouco do que foi dito, é o momento dessa pessoa aprender, é o momento dessa pessoa entender e consolidar a sua fé.
é importante que você participe de um pequeno grupo e compartilhe com isso. A reunião semanal tem esse objetivo. E quando nós falamos dessa reunião semanal, ela existe um modelo, existe uma espinha dorsal, um modo de trabalhar dentro dessa reunião semanal. Você que já faz parte de um pequeno grupo, que é líder, que é anfitrião, que conhece isso, sabe como funciona, mas não custa nada relembrar. E quero que você sempre coloque isso, o funcionamento, olhando pela ótica desses 3 objetivos: relacionamento, ensino e evangelismo. Bom, qual a maneira de funcionar do pequeno grupo que a gente trabalha? A reunião começa com uma oração. Claro, reunião de crente começa com oração. A gente precisa trazer a presença de Deus, agradecer a Deus pela vida, por aquele momento e convidar o Espírito Santo a participar conosco. É seguido de um momento de quebra-gelo, de uma dinâmica. É extremamente importante essa dinâmica, principalmente quando tem alguém novo, alguém que não conhece, que não tem intimidade. É uma maneira de introduzir essa pessoa ao grupo, uma maneira de fazer com que essa pessoa quebre esse gelo e, principalmente, para fazer com que essa pessoa veja que o crente também é gente. Brincadeiras à parte, mas pense só. Muitas vezes as pessoas colocam o crente como um ser extraterrestre, como alguém diferente, e a dinâmica serve para você quebrar isso, para você trazer a pessoa para mesmo junto de você, colocar aquela pessoa, introduzir, chegar mais próximo daquela pessoa e quebrar esse gelo, quebrar esse preconceito que muitas vezes as pessoas têm do crente e que você também é igual a ela, a mesma pessoa, que nós também somos gente, crente também é gente. Para isso serve a dinâmica, para isso serve o quebra-gelo. Depois do quebra-gelo vem o momento de louvor. É o momento de trazer uma atmosfera de adoração, de trazer um louvor a Deus, de fazer o Espírito Santo junto conosco ali adorar e levar a nossa adoração ao Senhor. Depois vem o compartilhamento da palavra, que é isso que nós falamos, um momento em que todos podem compartilhar o que o Espírito Santo falou consigo, com essa pessoa, e termina com uma oração final de bênção, uma oração pelos enfermos, uma oração por pedidos especiais, causas específicas, pela liderança, pela igreja, uma oração de bênção. E claro, alguns pequenos grupos também finalizam com um chamado quebra-fome, comes e bebes ali no final para uma comunhão. Na reunião online não é impossível. Eu já participei de algumas reuniões online que termina e as pessoas estão cada um nas suas casas comendo, o que é muito interessante. Quem sabe um dia a gente descobre uma tecnologia que a gente vai poder trocar também alimento através da reunião online. Mas, para isso funcionar, existem algumas atribuições, algumas funções dentro do pequeno grupo, que é isso que faz com que tudo isso funcione. É a função do líder em treinamento e do anfitrião. Entenda que quando nós falamos de líder, não é alguém superior hierarquicamente. Líder em treinamento não é alguém que é subalterno ao líder e superior aos demais. Isso não existe na Igreja de Cristo. Somos todos discípulos de Jesus, somos todos iguais. Quando a gente fala líder, é alguém que é designado, alguém que tem a função de conduzir o serviço. Jesus, quando reuniu seus discípulos na última ceia, reuniu ali o seu pequeno grupo de 12 homens. Ele primeiro fez uma oração e depois lavou os pés daqueles homens, inclusive de Judas. Ele estava ensinando, mesmo sendo líder deles, que era preciso servir uns aos outros. O líder, ele tem a função principal de conduzir o serviço. É alguém que serve, é alguém que está ali para servir os demais. Dá o exemplo de serviço, dá o exemplo de conduzir esse serviço. De conduzir principalmente para os 3 objetivos de um pequeno grupo, dos 3 objetivos que o pequeno grupo precisa atingir, e reforçando relacionamento, ensino e evangelismo. A segunda função é a função do anfitrião. Talvez a função mais importante e muitas vezes se funde com a função de líder,
O líder e o anfitrião são as mesmas pessoas. Veja que o anfitrião é a pessoa que mais serve. É a pessoa que primeiro abriu seu coração, depois abriu a sua casa. Os anfitriões recebem o pequeno grupo. Os anfitriões, eles abriram a sua casa para receber aquele pequeno grupo e estão servindo os demais irmãos assim. É alguém especial, alguém que resolveu, entendeu a importância que é a reunião nas casas. Um anfitrião é alguém que abriu o seu lar, abriu a sua intimidade, abriu a sua família para receber a família de Cristo ali na casa dele. E a outra função é o líder em treinamento. Não é alguém que está treinando especificamente para ser líder somente, mas líder em treinamento somos todos nós. Há pessoas que estão ali aprendendo a servir, que estão servindo uns aos outros, estamos nos servindo em amor, estamos aprendendo a servir, crescendo em graça e em conhecimento. Esses são todos os demais, os líderes em treinamento. Pessoas que estão aprendendo, que estão chegando em Cristo, que estão conhecendo o Evangelho, também são líderes em treinamento, líderes em potencial. Existe algo sobre nós. Todos somos sacerdotes de Jesus nesta terra, discípulos de Jesus, e temos a função de levar o Evangelho. Observe que tudo que nós falamos sobre o ensino, sobre o evangelismo, sobre a reunião do pequeno grupo, é algo coletivo, é uma função coletiva de toda a célula, de todo o pequeno grupo, de todas as pessoas que fazem parte ali. Não é função somente do líder evangelizar, mas de todos. Todos somos embaixadores de Cristo. Não é função somente do líder conduzir a reunião, mas de todos. Todos estamos ali para servir uns aos outros. Jesus ensinou essa parte. Não é função do anfitrião prover um momento de louvor, Não, é a função de todos que estão ali servindo para um bom funcionamento de um pequeno grupo e a edificação do próximo. Observe que o foco está no outro e não em si mesmo. O foco está na outra pessoa e você está ali para servir aquela pessoa. E juntos crescemos em Cristo. Veja a importância da sua participação, do seu compromisso semanal, do seu compromisso de relacionamento, do seu compromisso de compartilhar aquilo que Jesus tem falado com você, as suas experiências, a maneira que você reconhece Deus na sua vida para que edifique a outra pessoa. Você faz parte desse pequeno grupo para ajudar o outro a crescer e o outro está ali para te ajudar a crescer. O relacionamento dentro de um pequeno grupo, o compartilhar da palavra, um ensino, não é somente um ensino da Bíblia, não é somente um ensino formal, mas deve principalmente ser um ensino pelo exemplo, um ensino pelo relacionamento. Você pode, dentro do pequeno grupo, e deve desafiar o outro a ser uma pessoa melhor e o outro desafiar você a ser uma pessoa melhor. O relacionamento, a intimidade, a verdade deve estar presente para que as pessoas cresçam em graça e em conhecimento, para que as pessoas consigam aprender cada vez mais do Evangelho e que Jesus possa brilhar a vida deles. Não é uma única pessoa, não é um líder, um anfitrião que tem o objetivo de brilhar, mas todos, porque assim o brilho de Jesus é ainda maior, porque todos estamos brilhando a luz de Cristo dentro de um pequeno grupo. Jesus deixou esse ensinamento muito claro para nós. Que os seus discípulos seriam reconhecidos por amar uns aos outros. E é esse amor que deve estar presente no pequeno grupo. Todo o funcionamento de um pequeno grupo serve como uma base, serve como uma forma para contribuir para os 3 objetivos que culminam no amor. O objetivo do relacionamento, do ensino e do evangelismo, amando uns aos outros. O foco está na outra pessoa e não em nós mesmos. Então, eu te convido a você realmente participar das reuniões do seu pequeno grupo. Se você não faz parte de um pequeno grupo, conheça um.
Busque, deixe aqui o seu comentário, procure aqui um pequeno grupo que está se reunindo online para que você possa fazer parte, também conhecer desse amor, poder compartilhar. Ali no pequeno grupo, então, existem pessoas que te amam e querem a sua participação, mas principalmente existem pessoas que precisam do seu amor. Não é papel do líder somente, mas é o seu papel amar aquele que está ali para que ele cresça e seja uma pessoa melhor. Já pensou se no seu pequeno grupo, pessoas dessa cidade, empresários, vereadores, quem sabe o prefeito, juízes, procuradores dessa cidade fazem parte do seu pequeno grupo e você pode levar o amor de Jesus para essa pessoa e toda a cidade será edificada. Os pequenos grupos, reunindo regularmente, todas as semanas, faz com que não tenha não somente uma igreja batista, Nova Jerusalém, uma única porta aberta na cidade, mas quem sabe dezenas, por enquanto dezenas, mas centenas e talvez milhares de casas nessa cidade, milhares de portas abertas da Igreja de Cristo, para que essa cidade seja uma cidade de bênção, uma cidade justa e uma cidade de amor. Que um ame o outro, queira o bem, o melhor para o outro. Participe do seu pequeno grupo, seja atuante, seja participante, ame aquelas pessoas que estão ali, permita ser amado por esses irmãos que estão ali prontos para te dar o amor de Cristo e que o seu pequeno grupo seja uma bênção nessa cidade, e principalmente você seja uma bênção no seu pequeno grupo. Antes de encerrar essa aula, eu gostaria de fazer uma oração. Você possa fazer essa oração comigo, que você possa entender que o seu pequeno grupo é algo fundamental, um instrumento importante de Deus nesta terra, para o crescimento do Evangelho e para que outras pessoas conheçam o amor de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esses pequenos grupos, ó Deus. Que ali, ó Deus, em cada pequeno grupo, reunindo nas semanas, ó Deus, que cada pequeno grupo possam surgir pessoas que queiram amar, que queiram ser amadas, porque são amadas de Deus. São pessoas que foram acolhidas na família de Deus e que também agora podem acolher outras pessoas. Pessoas que queiram compartilhar do amor de Jesus, compartilhar da palavra. Pessoas, ó Deus, que estejam dispostas a servir em amor. Pessoas, ó Deus, prontas, Pai, para levar o Teu Evangelho, ser um embaixador de Deus nesta terra, em nome de Jesus. Ser uma embaixatriz, ser alguém que está pronto, que está pronto para levar a Tua palavra, Senhor. Que cada pequeno grupo possa levar a Tua luz, a luz do Teu Espírito Santo a todos os cantos dessa cidade. Pequenos grupos se multiplicando, Senhor, por todos os lados, prontos, ó Pai, para levar o amor de Jesus, prontos para compartilhar o amor e sermos verdadeiramente discípulos de Jesus nesta terra, porque nos amamos, amamos uns aos outros. Que o Senhor venha abençoar cada pequeno grupo dessa igreja, cada irmão que se reúne, cada um que está disposto. Abençoa, Senhor, cada lar, cada casa que abriu as suas portas para acolher uma parte da igreja de Cristo. E que essa casa, Pai, seja uma bênção, receba bênçãos sem medidas e transborde, ó Deus, essas bênçãos para todas as pessoas à volta, para as ruas à volta, para as casas à volta, para as ruas à volta, para o bairro, Senhor, e a gente possa ganhar essa cidade para Jesus e aqui ser o local, ó Deus, que muitas e muitas pessoas irão conhecer, porque a presença de Deus é real neste lugar. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Que você possa entender, estudar um pouco mais sobre pequenos grupos, que esse amor possa encher o teu coração e você compartilhar, ser presente no seu pequeno grupo, um presente para os demais.
Que o Senhor te abençoe. Graça e paz. Amém.